Nessa trilha de aprendizagem, nós veremos o conceito das passagens de liderança e os desafios inerentes a cada uma das passagens mapeadas por Han Charan. No seu livro bastante conhecido, Pipeline de Liderança, Han Charan apresenta esses desafios que ele chamou de passagens da liderança. Na verdade, essas passagens da liderança acontecem com todos nós que vamos crescendo nas nossas carreiras de forma vertical e ocupando posições cada vez mais desafiadoras em termos de liderança. Essa passagem de liderança, ela traz o conceito da transição, quando você passa de um nível de liderança a outro. O primeiro nível de liderança é o nível em que você se torna um gestor de colaboradores individuais. Você antes era um colaborador individual e agora você tem a responsabilidade de liderar colaboradores individuais. Esse é o nível 1 de liderança, a primeira passagem de liderança. Na sequência, você tem uma segunda passagem de liderança, que é quando você se torna gestor de gestores. Você está um nível acima. Depois você se torna gestor funcional. Esse gestor funcional, ele é responsável por uma área completa. Vamos supor uma área financeira completa, com todos os seus subsistemas, ou uma área de recursos humanos completa, com todos os seus subsistemas. E nessa passagem, o gestor que está nesse nível, né, na passagem 3 de liderança, ele tem esse desafio de gerenciar subsistemas que ele não domina na execução. Depois nós temos uma quarta passagem de liderança, que é quando a pessoa se torna responsável por um negócio, é um gestor de negócios, é responsável pela primeira vez por resultados financeiros daquela organização que lidera. Então, aqui o desafio é esse, né? Apresentar resultados financeiros. Depois nós temos uma quinta passagem de liderança, que é o gestor de grupo de negócios, ou seja, é aquele que lidera vários gestores de negócios. Então, ele é responsável pelo resultado macro e não mais só por um negócio específico. E depois também a sexta passagem de liderança é o CEO ou o presidente. Aí a pessoa passa a responder por todo o resultado, todo o desempenho da organização. E aqui conta mais também um pensamento de longo prazo. Para cada passagem de liderança, o que o Han Charan diz é que nós temos competências necessárias para o sucesso diferentes, né? A gente precisa desenvolver novas habilidades, novos conhecimentos, tem valores, tem mudança de valor que é requerida e também a mudança como a gente utiliza o nosso tempo. Se a gente viver uma passagem de liderança e a gente não mudar competências, valores e a forma como a gente usa o nosso tempo, provavelmente a gente não vai ser bem sucedido e a gente não completa aquela passagem de liderança. Por que é importante conhecermos essas características de cada passagem de liderança? Porque muitas vezes nós corremos o risco de sermos promovidos para um novo nível de liderança e não concluirmos a nossa passagem de liderança, essa transição. E para a gente ser bem sucedido, né, conseguir bom desempenho na organização, é importante que nós façamos as passagens de liderança corretamente. Então, por exemplo, no nível 1, né, a passagem 1 de liderança, que é aquela que eu era um colaborador, eu era um colaborador individual
e eu me tornei um gestor de primeiro nível. Quais são os meus desafios? Meu desafio principal é passar a liderar a execução de outras pessoas. O trabalho, quem vai fazer, não será necessariamente eu. Eu preciso aprender a delegar, eu preciso começar a planejar, eu preciso fazer networking de uma maneira diferente, porque eu não estou mais focado só na minha entrega individual. Eu estou agora focado, eu preciso estar focada na minha entrega como equipe. Isso exige uma mudança de valor importante, porque muitos gestores de primeiro nível sentem que se eles não executarem as tarefas, eles deixam de ser úteis ou eles deixam de ajudar a equipe. E na verdade, executando é que eles deixam de fazer isso. Porque para fazer bem o seu trabalho como gestor de primeiro nível, você precisa desapegar do que você estava acostumado, né, da sua rotina de colaborador individual, onde executar e entregar com qualidade no prazo era o valor mais importante, né? Como é que você, indivíduo, contribui para a equipe, e agora você passa a cuidar de uma equipe. Como é que você, gestor, eleva o desempenho dos seus colaboradores individuais, como que você faz que eles estejam integrados entre si? São outros desafios e outras habilidades requeridas. No segundo nível de liderança, o grande desafio do gestor, o foco, a missão principal que ele tem é desenvolver outros líderes, os líderes de primeiro nível. Quanto de tempo ele dispõe para isso é que vai fazer a diferença do êxito nesse segundo nível, nessa segunda passagem de liderança. Na passagem 3, o grande desafio é como é que eu consigo liderar subsistemas com os quais eu não tenho familiaridade, que eu não executei, né, que eu não sou um especialista. Então, quando eu me torno um gestor funcional, né, por exemplo, um diretor de recursos humanos, e eu sou responsável por vários subsistemas, folha de pagamento, benefícios, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, como é que eu lidero essas áreas, sendo que eu provavelmente não vou ser especialista em tudo? Na passagem 4, que é de gestor funcional para um gerente de negócios, o grande desafio é a geração de resultados financeiros, e aqui conta muito esse exercício de curto prazo, longo prazo. Também neste nível o gestor vai liderar funções diferentes, são várias funções em vez de uma só, né? Então ele tem que ter uma habilidade de lidar com essa diversidade de assuntos e de subsistemas. Na passagem 5, quando o gerente de negócios passa a ser um gerente de grupo de negócios, o grande desafio é parar de olhar só para o seu resultado, né? Porque o gerente de negócios estava muito focado em gerar os próprios resultados. E agora, gerenciando um grupo de negócios, o líder ele precisa aprender a elevar esse resultado dos negócios e ficar feliz com o sucesso dos outros. Ele diretamente ele não vai mais gerar o resultado. Ele vai ser um potencializador, né? Ele vai permitir que outros gerem os resultados. E ele precisa aprender também como é que ele ajuda esses gerentes, né, de negócios a alavancarem a sua própria performance. E no último nível, né, de liderança, que é o CEO ou presidente, que é quando ocorre a passagem 6 de liderança, esse líder ele precisa ter uma visão muito holística, né, integral das coisas. Não adianta ele ficar focado
numa parte apenas. Esse é o grande exercício deste nível de liderança. E também aqui nós temos a importância de um pensamento visionário, não só um pensamento estratégico, mas as grandes decisões deste nível de liderança estão atreladas ao futuro e à sustentabilidade da empresa. Então, quando a gente faz um tour por essas passagens de liderança, a gente percebe que em cada nível de liderança existem desafios específicos, peculiares. E se a gente não souber lidar com esses desafios, a gente impede o crescimento de quem vem abaixo da gente e também a gente embota a nossa própria performance. No próximo vídeo, eu vou convidar vocês a fazerem um exercício de mapeamento aí do nível de liderança. Até mais!